O cara fala assim, se eu construir um sistema, as pessoas naturalmente vão usar. Isso não é verdade. Deixa eu deixar claríssimo aqui pro cara que tá meio... Isso não é porque você implementou que os caras vão começar a usar, como se nada houver, entendeu? Então, a vida real não é o campo do sonho. Os dois grandes modos de falha de projeto é ou a liderança não está apoiando a mudança, ou as pessoas, os usuários, estão boicotando o sistema. Esses são os modos de falha. A tecnologia, ela vai funcionar. Pode ser que no Go Live você tenha um monte de ajuste para fazer, a curva de aprendizado das pessoas seja um pouco mais lenta ou mais rápida e tal. O sistema vai sair. Cara, o software não enferruja. Você botou para rodar, ele vai rodar. Agora, as pessoas vão usar? Olá, amigos, seguidores do Estúdio para o Seu Conhecimento, nosso podcast aqui, recebendo convidados sempre ilustres. Eu sou José Moreira, o host aqui desse canal, e hoje está comigo aqui o William Juliano, da Kickoff, 13 anos já à frente dessa empresa. Salve! Salve, meu amigo, que bom ter você aqui. Antes de trazer aqui, pedir para ele se apresentar, eu vou dizer, eu estive no evento, ele foi mediador de um papo com a gente lá na live, e quando ele me falou do que ele faz de uma forma muito clara, eu disse, a gente tem que bater um papo, convidei, seria uma honra receber aqui, ele aceitou e está aqui porque nós vamos falar de gestão de mudanças em projetos complexos, projeto de tecnologia, implantação de SAP e outros tipos de projetos que exigem isso. E eu agradeço demais a sua presença aqui. Eu já abro para você, meu amigo, aqui se apresentar quem é o William Juliano, para depois a gente ir para os temas aí da gestão de mudanças, capturar valor nos seus projetos. Como é que captura o valor do projeto? Resolver treta, né, Moreira? Resolver treta de projeto. Moreira, super obrigado pelo convite, obrigado para você, para a equipe aqui que trabalha contigo aqui na produção desse podcast. Parabéns, eu vi alguns episódios e realmente o conteúdo que você tem aqui é muito legal. E é o que eu estava falando, né, Moreira? A nossa ideia aqui é bater um papo e já trazer as coisas filtradas, né? Ao invés do cara ter que pensar muito, já trazer de bandeja aí para a turma que está nos assistindo, né, de como é que você resolve problema corporativo, principalmente implementação de projetos de tecnologia. Então, mais uma vez, super obrigado, Moreira. Bom, meu nome é William, eu, enfim, sou engenheiro e eu estou no mercado há bastante tempo, viu, Moreira? Comecei como estagiário em 88, lá na GE, General Electric. É bom falar, porque outro dia um cara me perguntou, você trabalhou na GE? É Globo Esporte? Não é Globo Esporte, é General Electric, né? Que é um gigante. Né? Praticamente tudo que eu sei eu aprendi lá. Foi uma escola, é uma escola fantástica, né? De negócio, de liderança. E eu trabalhei muito tempo na área de plásticos de engenharia, que é difícil de vender aquele negócio, viu, Moreira? Acho que lá tem vendendo plástico de engenharia que você começa a aprender a complexidade de vendas B2B, né? Sim. Eu brincava com o meu time, falei assim, ninguém acorda com vontade de comprar policarbonato. Hoje é o dia. Eu vou comer. Acordei e vou comprar 10 toneladas. Ninguém faz isso. Então, venda complexa, venda consultiva, é um negócio que a gente aprende também com... Mas enfim, eu passei um tempão lá desenvolvendo para-choque de carro em termoplástico, né? Quer dizer, os meus clientes automotivos, principalmente, fizeram um monte de projeto bacana. E aí o que aconteceu? Eu era o diretor de marketing da empresa quando começou o negócio de e-business. Você lembra dessa época, né? E-business. Vamos pro digital. Internet estava começando a bombar, né? Assim, o que é internet? E o que a gente chama de transformação digital hoje, final da década de 90, era e-business. Né? E a resposta que as empresas estavam buscando é como é que a internet vai mexer no meu negócio. E nesse momento foi que me convidaram para montar a operação de e-business aqui na América do Sul. Então eu montei, foi um mega sucesso, eu estava comentando contigo, né? Em 6 meses, metade do meu faturamento já estava vindo pela internet. Aí você tem métricas de produtividade, de satisfação de clientes e tal. Muito bem, daí eu acabei eu era marqueteiro, fui para TI. Eu fui o CIO aqui da região, mudei para os Estados Unidos, fui o CIO, diretor global de tecnologia da companhia durante 5 anos.
é um aprendizado, né? Quer dizer, você trabalhar com... Eu acho que tem uma jogada aí que é a seguinte, projeto corporativo de tecnologia tem algumas características que elas são as mesmas, independente da natureza da tecnologia. Do produto. Da solução, se é infra, se é software, se é IA, né? Todos eles têm uma pegada e meio independe do momento também. Então, hoje a gente fala muito de IA. Cara, sei lá, há 20 anos atrás, que era o boom dos ERPs, né? BI, agora eu tenho um BI. O elemento comum, ou o grande problema que você tem que resolver em qualquer projeto, aliás, nem projeto corporativo, pode ser até em projeto de empresa pequena. Sim. Que é o lado de gente, o lado humano. Porque as tecnologias avançam, certo? Certo. As pessoas, é o mesmo cérebro há 30 mil anos. Quer dizer, as máquinas aprendem, beleza, mas as pessoas estão aprendendo mais rápido do que há 10 anos atrás? Não. Sim. O conjunto orgânico que eu falo de gente de uma empresa, cara, e de repente hoje é até pior, né? Com esse bombardeio de informação Muita coisa. que as pessoas têm. Né? Então, um momento de mudança muito... E eu tenho alguns... Tempestades criativas, né? Eu tô dizendo, você falando assim, os desafios que é imposto à humanidade em cada período da humanidade, pode ser que hoje a gente esteja diminuindo essa quantidade. Né? Esses desafios também? Com as tecnologias novas, com a IA. Muda o tamanho. Da onde que vem o tiro, né? Quer dizer, hoje, de onde que vem o tiro? Você não sabe. E esse papo de disrupção sempre rolou também. Quer dizer, o mundo é disruptivo. Cara, na boa. Vamos voltar a, sei lá, 6 mil anos, alguém disruptou o escambo. Alguém inventou um treco chamado moeda. Eu parei de trocar cabra por galinha. Tem um treco chamado moeda. Então, a moeda disruptou um negócio chamado escambo. Sim. No Brasil, os caras vinham aqui pegar pigmento vermelho, certo? Pau, Brasil. Alguém inventou um pigmento artificial vermelho. Disruptou o mercado de pau-brasil. Quer dizer, e a grande jogada hoje é a velocidade da bagaça, da mudança. É surreal, né? Essa disrupção acontece mais rápido e de uma forma colaborativa maior também. Muito mais rápido. Por causa da tecnologia, da informação. Né? E isso que traz ansiedade, insegurança, aquela coisa toda. Então, de repente, o momento hoje que a gente passa, ele é... vou te dar outro exemplo. Vamos lá, ChatGPT rolou quando? Quando que o ChatGPT caiu na boca do povo? Fevereiro de 23, 2 anos? 2 anos. Quantas pessoas sabiam que o ChatGPT existia antes dele se popularizar? Ninguém. Ou até mesmo o Watson, né? Watson? Ou outras tecnologias, né? Porque já tinha, né? A gente já usou o Watson aqui antes do ChatGPT. Projeto com a Avon, gigantesco. Vamos trabalhar com o Watson junto aqui, com o MyTracking. Mas você concorda que se popularizou assim da noite para o dia? Assim, um dia se acordou, opa, a distribuição foi muito rápida, né? Foi. Então, esse fator humano de projetos, que ele continua igual. Quer dizer, tecnologia... Tem alguns exemplos que eu costumo dar, cara, que assim, a gente fala como é que tecnologia está... Como é que tá impactando, né? E por que está tão... Por que tecnologia hoje é tão... Né? Assim, a gente fala, são distribuídos 50 bilhões de tweets por... Sei lá, um número qualquer. Sim. Tudo bem. Sei lá, isso... Agora, tem 2 números que eu acho legais, cara. O primeiro deles é o seguinte, que aí você começa a cair na real mesmo o que está acontecendo no mundo. Cara, em 1996, 1 gigabyte de memória, Moreira, 1 gigabyte, isso que você compra em banca de jornal, 1 gigabyte de memória custava $2.400. 2.400. Sabe quanto custa hoje? 4 centavos. 4 centavos. Mudou demais, né? E tem um anel que tem muito mais do que 1 gigabyte. Tem quanto no anel aí? Pesquisa aí, para dizer a gente aqui que eu tenho no anel da Samsung.
Sei lá, é bom ver. Vê aí, depois pra gente saber aqui. Quanto é que tem no anel agora? Um negócio bizarro. Outro exemplo também é, você pega a quantidade de teraflops de máquinas, né? Então você pega um iPhone hoje versus a tecnologia que os caras tinham em 69, quando mandaram os caras para a Lua, Moreira. Cara, um iPhone hoje, eu vou te dar um número que não é você pode pesquisar, viu? Isso aí tá? Um iPhone hoje lançaria ao mesmo tempo 110 milhões de Saturno V. Sabe o foguete? Não. O número é 110 milhões. Então você pega poder de processamento que a gente tem hoje de máquina e custo, é um negócio... IA, cara, o termo IA apareceu em 54. Não é, algoritmo de IA não é novo também. Sim, Os caras há 20 anos conseguiam rodar 2 nós. Hoje o cara põe 200 nós. Redes neurais. Rede neural. Né? Então é isso que está à nossa frente. Então você pega esses projetos de tecnologia... Opa, tem um tapa aqui. É que eu sou italiano, viu, Moreira? Fala com a mão, desculpa a produção. Cara, a gente é bombardeado por informação. Então, quando uma empresa fala assim, vou implementar um sistema, vou implementar um ERP. Como que faz? Como é que faz isso? Agora, mas você só para pegar aqui a transição, você foi lá da transformação digital da internet, General Electric, isso. GE. Isso. E aí você viu que aquilo era um negócio. Sim. Como é que... Daí você diz, eu tenho que olhar para as pessoas para transformar empresas. Não, então, é isso mesmo. Como que você entra na Kickoff aí nesse momento? Como é que é essa transição? Então, a Kickoff ela existe há 13 anos. A gente tem algumas áreas de negócio, mas a gente lançou essa frente de gestão de mudança há 7 anos. E o que aconteceu? Em gestão de mudança, a gente vai falar um pouco do trem que é esse, né? Que é o lado humano. Sim, são as pessoas que você começou a falar tudo aqui, da disrupção, de como pensa, de como acessa a tecnologia. Então, o que acontece? Essa disciplina de gestão de mudança, ela deveria estar embutida em qualquer projeto de tecnologia. Qualquer um. Vou implementar um RP, eu vou implementar um Salesforce. Qualquer projeto de tecnologia deveria ter essa... E por que tem essa conexão com a AGE? Porque teve um momento na AGE que o nosso queridíssimo Jack Welch, o lendário CEO, que Deus o tenha, o genial. Jack Welch é um cara... Eu tive o prazer de apresentar para ele 3 vezes. O cara é fantástico. Caramba. O cara falou o seguinte, opa, temos um problema aqui na AGE que a gente precisa resolver, que é o seguinte, a gente faz projeto, mas o projeto não vinga. O projeto não vai para frente. A gente vai lá e implementa as coisas, principalmente tecnologia, mas ele não vai para frente. Ou projetos de marketing. Então, tinha alguma coisa errada. A ideia é boa. A ideia é boa, executa. Investe a grana para fazer o negócio acontecer. Mas não vai para frente. Por que não vai para frente? E daí os caras descobriram que é o lado humano de gestão de mudança. Então, eu estou falando de 25 anos atrás, não é de agora. Os caras assim, opa, então tem um treco que a gente precisa começar a fazer em projeto aqui, que é a gestão de mudança. E a GE desenvolveu uma metodologia chamada CAP, Change Acceleration Process. Que aí, Moreira, toda a gerentaiada do mundo inteiro tinha que ser treinado nisso. Todo mundo. E eu fiz o treinamento, acho que em 96, 97. Como parte da liderança da empresa, fui treinado em gestão de mudança. Então, na GE, esse lance de change management não era novidade. Estava já Tava lá. Na cultura. Estava na cultura. Estava lá no blueprint de projeto, você tinha lá os toll gates. Então, o cara falou assim, você fez o teu plano de comunicação? Você entendeu quem são os stakeholders do projeto? Você calculou as métricas de viabilidade financeira do projeto? Você pensou no suporte pós-Go Live? Você pensou em como é que as pessoas vão adotar a tecnologia? Quer dizer, para mim, assim, um projeto, esse história de change management tava na veia. Aí quando você vai para o mercado, não é assim. Essa metodologia que a GE desenvolveu, que era particular da empresa, que eu aprendi,
Você pega grandes corporações hoje, o cara não faz. É o projeto tem início, meio e fim, terminou, acabou o mundo dele. Acabou. Então, finalizou. Então, o que é Change Management? Change Management é exatamente esse pedaço do projeto que você tem que fazer para garantir que as pessoas adotem a tecnologia e os resultados do projeto apareçam. Continuidade, então. Continuidade. E é o que a gente fala sempre, ó. Change Management é um seguro que você faz. Então, é uma série de atividades que a gente faz, mas você faz um seguro para garantir que as pessoas usem e os resultados que você está prevendo de fato aconteçam. Porque um projeto de tecnologia, em tese, ele tem que ter um business case. Então daí fica a pergunta para o nosso espectador aqui. Você que está implementando um projeto, você já fez o business case? Você sabe o que ele vai trazer de resultado? E quando a gente fala de resultado, Moreira, não tem segredo. Aí a gente dá a mão aí com os nossos amigos da contabilidade. Tem que reduzir despesa ou aumentar a receita. Acabou. Não tem mágica. Sim. Mesmo projetos de produtividade, eu vou ganhar produtividade. Tá bom, como é que eu traduzo produtividade no meu DRE? E aí que a gente faz esse elo de ligação de gestão de mudança, que é assim, a gente provoca clientes, Moreira, a gente fala assim, cadê o teu business case? Estou implementando uma tecnologia. Você já pensou em como é que nós vamos medir resultado? Porque daí você pega esse resultado e fala assim, então o objetivo do projeto é, obviamente, implementar uma tecnologia, mas eu quero alguma coisa atrelada em termos de resultados factíveis, entendeu? Você tem até projetos que o cara fala assim, eu não tenho um resultado financeiro aqui, de curto prazo, direto. Né? Tá bom, beleza. Fica mais difícil você explicar para o acionista por que você está fazendo o projeto. Mas, então você pega projetos de AI, por exemplo, IA. Tá bom, eu vou lançar uma plataforma aqui, de alguma maneira eu quero medir esse cara no médio prazo. E quando eu estou falando de medir resultado, pode até ser a adoção. Quantas pessoas estão usando o meu agente de IA aqui? Porque às vezes você quer implementar uma cultura de IA, né, por exemplo. Exato. Teoricamente você não vai ter um resultado visível de redução de custo, inclusive pode até aumentar. Sim. Né, porque você vai... Hoje está caro, IA ainda não, a gente tem uma tendência a baixar cada vez mais, mas você vai ter que investir, mas se você não implementar uma cultura de IA hoje, daqui a 5 anos pode ser que você fique muito para trás, né? Exato. Então, não dá muito para medir o resultado agora, mas é uma coisa que você tem que fazer obrigatoriamente. Tem que fazer e você tem que ter isso na cabeça, que é o lance de como é que eu sei que eu fui bem sucedido. Que aí você falou uma coisa interessante, que é, às vezes eu não tenho o dinheiro, mas eu não tenho um saving ou redução de custo ou ganho em faturamento, mas eu tenho outra medição, que é a medição de adoção, por exemplo. Pode ser uma medição de adoção. E tá tudo bem, porque muito desse papo de IA hoje, vamos ser honestos, é experimentação. É experimentação. Os caras estão lá, põem o dedinho, entendeu? Deixa eu botar o dedo na piscina aqui. Mas se eu olho para tudo que eu gastei ou que eu investi, se eu olho para esse treco daqui a um ano, eu falo assim, como é que eu sei? Tem aquela máxima, né, Moreira? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, change management, que é o que a gente faz, é exatamente tratar desse lado humano de projetos para ter certeza que as pessoas estejam adotando a tecnologia e os meus resultados sejam concretizados. É isso. E para que a gente faça... Aí você tem as ferramentas de change management. Aí tem um monte de coisa que a gente pode discutir e tal, mas a gente trabalha sempre em paralelo com o gerente técnico do projeto. Então, você pega uma empresa que está implementando um SAP, por exemplo, tem alguém lá na parte de codifica, a SAP tem lá uma metodologia, né, chamada Activate. Prepare, Explore, Realize, Deploy e Run. É uma metodologia, puf. Aí tem alguém tocando batendo bumbo, né, Moreira? Fazendo isso andar, essas letrinhas trocarem de uma para outra. Fazendo o projeto acontecer. Sim. As APIs, as integrações, as configurações, e sobe isso, sobe aquilo, desliga esse sistema. Então você tem uma parte de tecnologia que é absolutamente fundamental, porque senão o projeto não roda, você não executa o projeto.
Em paralelo com o gerente de projeto, tem o nosso time de gestão de mudança. A gente trabalha de mão dada com esses caras. E a gente segue o cronograma do projeto. Então, deixa eu te dar um exemplo do que a gente faz na prática. Começou o projeto. Beleza, primeiro cheque. Qual que é a maturidade da empresa em relação à mudança? E aí? Aí faz o quê? Entrevista? A gente tem alguns modos, mas o principal deles é chamar a liderança da empresa. Fala assim, me conta a tua história de sucesso e fracasso. Que projeto deu certo? Deu certo esse. Beleza. Que projeto deu errado? Esse. Legal. Por que esse cara deu errado? Aí o cara começa a pensar, putz, é mesmo. Por que deu errado? E nem sempre a resposta é trivial. O cara fala, o que aconteceu? Putz, já sei. A gente não treinou as pessoas. Opa, não treinou. Uau, ok. A gente investiu pouco em comunicação. O turnover do projeto foi muito alto, que é super comum também. Putz, durante o projeto a gente perdeu 3 key users, process owner, beleza. E com isso a gente começa a levantar a prontidão do cara, entendeu? Assim, legal, pô, você vai fazer o projeto, beleza, os teus recursos estão separados. Outro problema comum também, Moreira, os caras... empresa acha que é todo mundo super homem, super mulher. O cara faz lá o trabalho dele do dia a dia e além disso o cara tem que dedicar metade do tempo dele ou dela para tocar o projeto. Assim, cara, não vai rolar. É a área de negócio tocando projetos, né? Você fala. É o cara, quando o cara pega o cara lá de logística para tocar um projeto, para participar. O que é que você faz? Qual é a... Normalmente eu tenho muito... Eu vou trazer aqui a consultoria aqui, viu? Já pegar... Consultoria ao vivo. Pegar o gancho. Né? Pegar o gancho, aproveitar, né? Para pegar esse conhecimento. O que eu faço? Meus clientes vão lá e coloco o cara da área de transportes para ser o dono do projeto, o key user na implantação e tal. E o cara tá lá apagando fogo, falando com o transportador, ligando para a operação. Isso é empresa... Aí na parte de cálculo de auditoria de frete, ele coloca a pessoa que contrata frete hoje e a pessoa vai lá, ela não consegue tempo para fazer a reunião, para passar... projetos, então tem isso, acontece isso da pessoa certa, quem é que você coloca, quem é o cara certo, quem é o cara que você coloca para tirar ele não competir com as atividades do dia a dia que você falou, né? 50% do tempo o cara já está fazendo outras coisas. Isso como aí. É que normalmente é o correto? Não? Assim, vamos lá. Tecnicamente, isso eu estou falando de gestão de projeto, tá? Sim. Porque a gente avalia o risco da mudança. Porque daí todo mundo se frustra, né? Chega no final do projeto, pô... A nossa missão é garantir que esses riscos não se materializem. Sim. Mas é assim, ó. O cara chega e fala assim, eu vou pegar o meu melhor... Vamos supor um projeto aí de logística ou compras. Sim. Beleza, eu preciso chamar aqui key user, né? Beleza, muito bom. Vou pegar os melhores caras, ótimo. Quanto tempo que esse cara tem que dedicar ao projeto? E a gente tem um número lá, inclusive, quando você vai para a parte de teste de sistema, que o pessoal, todo mundo chama o tal do UAT, né? UAT. User Acceptance Test. No UAT, cara, aperta o cinto, porque você vai precisar de 100% do tempo do cara. Então daí você tem um compromisso que você tem que ter formal entre a equipe do projeto e a liderança, que você vai liberar o tempo do cara naquele momento para 100%, durante um mês, o cara vai testar o sistema. Sim. Então daí o que a gente faz é tentar garantir que não tenha ponta solta aí, porque, de novo, lá na frente, os caras não vão conseguir executar esse monte de coisa, porque não tem tempo. Então, o que normalmente você faz, a resposta técnica para isso é que os caras vira a cara, né? Mas é assim, se eu vou colocar o João para testar, o João vai ser do projeto, eu preciso montar um backup para o João. Quer dizer, você contrata alguém, algumas empresas fazem isso, mas não são todas, eu contrato alguém para ficar de backup, um terceiro. Contrato um terceiro que vai ficar no lugar do João, enquanto o João está no projeto. A hora que acabou o projeto, o João volta, com um monte de conhecimento na cabeça, e aquele terceiro que você contratou, aquele temporário, você desliga. É que aí tem custo. Então isso vai para o projeto, vai para o custo do projeto. Mas o correto é isso. De novo,
se eu for chutar um número, metade das empresas fazem isso. Não é todo mundo que faz. Aí você fala, então você vai ter que aguentar o tranco de alocar o time de projeto. O cara está lá no operacional, no dia a dia, e ao mesmo tempo o cara está fazendo o projeto. Aí tem burnout, aquelas coisas que você vê depois. Mas aí isso impacta diretamente lá no risco que você... quando você trabalha na gestão de mudança. Porque aquele que usa, que está ali sendo treinado, é o que usa que vai ter o burnout, que vai ter o... E que vai sair depois, e o projeto não vai acontecer. E não vai rodar depois, não vai ser executado depois porque ele saiu da empresa. É isso aí. Teve um turnover alto, porque teve uma mudança alta ali na equipe. É isso aí. E uma coisa, como eu falei aqui no começo aqui, né? Quando você falou aquilo ali para mim, quando a gente tava na live ali no brief, na apresentação, né? Todos nos apresentando, né? E, puxa, cara, eu vou falar para você aqui que eu devo ter alguns clientes hoje que eu estou exatamente com esse problema. Eu tenho uma implantação de um software, o software foi implantado muito bem, começou a rodar. Durante um processo, a empresa foi desligando, as pessoas foram trocando as pessoas da equipe. Então, aquelas pessoas saíram. Sim. E daqui a pouco, o gestor me liga e diz, olha, liga aqui para mim. Os caras foram embora. E isso, quando é assim, é bom, porque a consciência está maturada, tá bom. Ou quando ele diz, poxa, eu tô olhando aqui, nós temos uma solução aqui, MyTrack, eu não sei para que serve. É isso aí. E é uma super solução, e ao mesmo tempo o outro gestor, eu preciso de uma solução de tracking. É isso aí. E o outro está perguntando, eu não sei para que serve essa solução. Ou seja, é claro, né, porque os key users saíram, mudou e agora nós vamos ter que fazer uma nova implantação do sistema. É isso aí. E para colocar isso na cabeça do cliente, que ele vai ter mais esse custo, vai ter mais um trabalho de horas, pessoas dedicadas, de novo, dá um trabalho. Esse é o maior problema que acontece na gestão de mudança, um dos... Não, isso a gente tenta evitar, né? Sim, mas quando você não faz, tô dizendo, se você não faz change management, vai acontecer isso. Quando você não faz esse trabalho que a Kickoff oferece, por exemplo, de uma forma consultiva, ou que você não tem uma pessoa treinada com uma consultoria por trás, é um dos maiores problemas que acontece. É um problemaço, porque é o seguinte, isso aí tem uma... Vamos lá, a gente acabou montando uma metodologia que é própria nossa. Ela compõe algumas metodologias. Quer dizer, você tem uma metodologia super famosa do mercado chamada ProSci, que ela é super bacana. Vou ligar os pontos daqui a pouquinho, tá? Mas você pega e fala o seguinte, legal. Como é que eu sei... vamos entender a jornada do usuário. Sim. Então eu tenho um projetão na minha empresa. Não precisa ser um projetão, perdão, um projeto. Como é que eu sei que os caras conhecem o projeto? Que tem um acrônimo, inclusive, chamado ADKAR, né? Que é o Awareness, Desire, enfim. Como é que eu sei que o cara conhece a iniciativa? Como é que eu sei que o cara tem desejo de usar aquela iniciativa? Como é que eu treinei aquele cara? Como é que eu sei que ele está apto a usar a tecnologia e como é que eu reforço depois? Então, na nossa metodologia, a gente tem o ADKAR, mas a gente presta muita atenção, a gente investe mais tempo na Kickoff, tá? Na nossa consultoria, de governança de projeto pós-Go Live. É governança do sistema pós-Go Live. Que é o seguinte, beleza, botei o sistema no ar. Como é que eu garanto que eu tenho recursos operacionais depois? Quer dizer, o que é a operação desse cara depois, né? Quer dizer, sim, alguém vai ter que bater o bumbo com esse sistema para ele poder... Como é que eu tenho as métricas? Daí a gente fala de operação, fala de KPI, que é assim, o que esse treco está me entregando e como é que eu sei que os KPIs estão no dia a dia da liderança? Por que isso é importante? Cara, quantos softwares você baixou no teu celular nos últimos 12 meses que você não usou mais? Não dá nem pra porrada, um monte. Você baixa software, aí vira e mexe, você vai lá, todo mundo faz isso, né? Por que eu baixei isso aqui? Qual foi o... Por que eu baixei? Vira e mexe, a gente tem que ficar limpando coisa. Estou olhando aqui, tem vários aí. Por que a gente baixa software e não usa depois? Por um motivo muito simples, ele não é relevante. Ele perdeu a relevância. Se você começa a usar o software, você lembra, ele tá te ajudando em alguma coisa. Muito bem. Uma das coisas que a gente faz em gestão de mudança é garantir a relevância daquele sistema. E como é que ele se torna relevante? Quando ele faz parte das métricas da empresa. Tem alguma métrica... que vem desse sistema. Que vem desse cara.
como é uma métrica de utilização, é uma métrica, métrica de resultado. É um resultado, é um indicador que tem dele. É um indicador. É uma necessidade que eu tenho de tirar daquele sistema, é isso. E daí é uma reunião de diretoria, reunião de board, alguma coisa, que os caras falam assim, como é que nós estamos medindo as coisas aqui? Ah, estão medindo isso. Aí alguém fala assim, peraí, aquele relatório que você me mostrou o mês passado era aquele relatório, era bacana porque está impactando os meus números. Em logística, por exemplo, eu tenho algum indicador de OTIF. OTD. Então o My Tracking, ele impacta o OTIF do cara. Beleza, pô, se ele impacta o OTIF, alguém vai cobrar. Então não é mágica, Então eu tenho no meu projeto algum tipo de resultado que alguém está olhando, que vai impactar os KPIs do cara, vai impactar os resultados do cara e principalmente os resultados de trimestre ou semestre ou final de ano que impactam o variável do executivo. Aí quando você chega no variável, Moreira, aí tá tudo resolvido. Por causa do seguinte, você pega o treco, implementei o sistema ele está gerando relatórios que estão impactando, no caso de logística, provavelmente custo direto, frete, logística. Não é indireto, é direto. Eu estou impactando o custo variável. E, by the way, tem um diretor, uma diretora, um executivo, gerente que vai reportar esse número e um pedaço da remuneração variável do cara depende desse indicador, desse relatório. Aí, bicho, aí é o cálice sagrado no nosso caso, é o cálice sagrado de gestão de mudança. Eu implementei um sistema, eu estou impactando o variável dos executivos. Ou até dos usuários. Aí, pode chover canivete que o software passa a ser relevante e vai funcionar. É engraçado isso. Tem uma discussão nesse mercado de change, né, que a gente fala, até que ponto eu puxo e empurro as pessoas? O que eu quero dizer com isso? Quando você fala assim, vou implementar um sistema, aí você fala, aí o cara, que sistema é esse? Um sistema XYZ aqui e tal. E daí tudo vai ser maravilhoso. Depois do Go Live, cara, você vai ver, vai estar tudo beleza, o sistema ele funciona, blá, blá. Você vende um pote de ouro pro cara, né? Aí o projeto vai rolando e a vida não é tão cor-de-rosa assim, né? Aí você vai indo, não sei o que lá. Então, você tem um lance de atrair as pessoas. Olha, o sistema ele é bacana, ele vai mudar a tua vida, parará. Beleza. Esse é um fator que você puxa o cara. E tem um fator também que você empurra o cara. Que é o seguinte, bichão. Eu tô falando a vida como ela é, Moreira. Não tô floreando nada aqui. Não tô botando açúcar em cima de nada. Esse é o filtro do filtro aqui. Chega pro cara e fala assim, bichão, estamos implementando esse sistema aqui, viu? Beleza? Beleza. Ó, eu vou te medir no final do ano por um resultado que esse sistema vai te ajudar a gerar. Então, no caso de logística, preciso baixar custo de frete. Preciso aumentar o meu OTD. Se eu aumento o meu OTD, consequentemente eu aumento o meu OTIF. Sim. Beleza. No caso de compras, é saving. Estou implementando um projeto aqui de compras. Eu espero ter um saving maior. By the way, eu vou te cobrar esse saving aí no final do ano. Aí você vai ver como é que os caras adotam a plataforma. Eu estou te dando a ferramenta, né? Estou te dando a ferramenta. Estou dando a ferramenta que vai trazer... Então se debate muito em change management, quanto que você dosa isso, entendeu? Quanto que você puxa. Aí tem uns caras que falam, não, a adoção tem que ser espontânea. Ou a adoção ela tem que ser... E eu acho que no mundo B2C, em consumo, eu acho que tem um lance mais de espontaneidade, entendeu? Você baixa um app e fala, eu tô vendo vantagem nisso aqui, entendeu? Eu vou usar esse app. Agora, no B2B, cara... Se eu estou investindo 10 milhões de dólares numa ferramenta, eu provavelmente quero ter algum tipo de amarra, algum tipo de mecanismo que eu vou também cobrar as pessoas pelo investimento que eu estou fazendo. Entendeu? Quer dizer, aí você tende a aumentar a adoção também. Você tem visto mais desses pontos, principalmente espontaneidade, uma coisa que eu acho que é mais difícil? Meio a meio. Marketing interno, vender marketing interno, vender.
é importante. E você tem em Change Management, tem uma coisa, Moreira, que a gente faz muito, que é o tal que os americanos chamam de What's in there for me? O que eu ganho com isso? Isso é importante. Isso é legal. Isso é importante. Quer dizer, você vai fazer um projetão, vai implementar um ERP, daí o cara olha, é batata. Toda implementação de ERP, a primeira pergunta que os colaboradores fazem é a seguinte: será que eu vou ter emprego? Está implementando um sistema aqui. E aí, eu vou ter emprego? Será que vai pegar o meu... Vou ser mandado embora. Literalmente, vou ser mandado embora. Vou roubar meu queijo. Não é nem como é que... Porque, e daí tem muito projeto, Moreira, que o objetivo do projeto não é reduzir o quadro. E quando o projeto é assim, a gente deixa claríssimo para a liderança da empresa. Fala assim, se o projeto não visa a redução de quadro, fala isso no kickoff do projeto. Então você chama a galera lá, tem 1000 pessoas no auditório, vamos fazer o kickoff do projeto XYZ e tal. Deixa claro, avisa os caras que o objetivo não é reduzir pessoas. E é curioso que quando isso rola, eu já participei de um monte de kickoff desse, quando o líder fala isso, ou a líder fala, gente, estamos implementando o sistema aqui, papapá, não é para reduzir headcount não, viu? Todo mundo faz assim, ufa. Ixi. A adoção começa aí, cara. Opa! Então a primeira pergunta que o cara faz é, a segunda pergunta que o cara faz é o seguinte, como é que isso vai mudar a minha rotina? Vai trazer mais trabalho para mim? Vai trazer mais trabalho, menos trabalho? É sempre assim. Você vai implementar sistema da SAP, porque nós estamos falando de gente, Moreira. Entra uma tecnologia, sai uma tecnologia. Cara, é sempre a mesma reação. Então, a primeira pergunta é, eu vou ter emprego? A segunda pergunta é, como é que isso vai impactar na minha rotina? A terceira pergunta é, será que eu vou saber usar essa tecnologia? Isso que AI hoje, aí quando você pensa em AI, é aí que o negócio... Opa, será que eu vou saber usar isso? Porque o cara tem razão, né? Quer dizer, você pega tecnologias que são mais intuitivas e tecnologias menos intuitivas, né? Então o cara assim, será que o sistema vai ser difícil de usar? Então o Change Management tenta responder essas perguntas. Que não é... E se você pensar bem, você pega um projeto convencional, quanto que as pessoas estão gastando de tempo tentando responder essas perguntas? Um projeto comum, que não tem Change Management. Você acha que tem alguém, na boa, algum líder, o gerente de projeto, você acha que o cara está preocupado? O cara assim, eu tenho 6 meses para entregar um projeto aqui, velho. Eu não vou ficar criando peça de comunicação, fazendo workshop com a galera. Vendendo, né? Vendendo. Vendendo o projeto internamente. Vendendo endomarketing. Não rola isso. Porque não está no escopo, normalmente, de um GP técnico. Cara, sucesso para o gerente de projeto é entregar o treco. Se as pessoas vão usar ou não. Se vai entregar valor, tô nem aí. Eu entreguei a obra aqui. A obra está aqui. Se o dono vai gostar da obra, da casa, construir a casa. Se o quarto tá grande ou não tá grande, entendeu? Se o ar-condicionado vai funcionar ou não. Se vai morar feliz nele, né? Se alguém vai morar feliz, né? Se vão decorar, não é problema meu. Entreguei a casa. Tchau. Você entendeu qual que é a importância de gestão de mudança, cara? E de novo, ele é relegado, porque os caras falam assim... Tem um exemplo, Moreira, se você me permite. Sim. Eu sempre uso esse exemplo, porque ele é... Cara, a gente usa isso muito como uma metáfora, né? Tem um filme do Kevin Costner, acho que eu comentei contigo, né? Chamado O Campo dos Sonhos. É um filme, sei lá, de 97, 98. Kevin Costner estava novinho, né? Mas esse filme é bem legal, porque ele é dono de um milharal. O cara tem uma plantação de milho. E o cara tá lá e ele é fanzaço de beisebol. Aí onde ele tá lá, olhando o milharal lá, sabe aquela... Com a palhinha. Palhinha na boca lá e tal. E daí ele ouve uma vozinha assim, construa e eles virão. É uma voz de um fantasma.
Ele vai. Daí o filme é sobre isso, né? Enfim. Tem uma vozinha que fala para ele: se você construir um campo de beisebol no teu milharal, os fantasmas dos grandes jogadores de beisebol vão vir jogar no teu campo. E, é batata, o cara vai lá e constrói um campo de beisebol. Derruba tudo e os caras vêm. Então, a lógica do filme é, se eu construir, os caras vêm. E em empresa acontece a mesma coisa. O cara fala assim, se eu construir um sistema, as pessoas naturalmente vão usar. Isso não é verdade. Deixa eu deixar claríssimo aqui para o cara que está meio... Isso não é porque você implementou que os caras vão começar a usar como se nada houver, entendeu? Então, a vida real não é o campo dos sonhos. Eu estou botando uma grana num sistema, não é porque eu coloquei lá. Aliás, você tem alguns modos de falha de sistema, né? Os dois grandes modos de falha de projeto ou a liderança não está apoiando a mudança, ou as pessoas, os usuários, estão boicotando o sistema. Esses são os modos de falha. A tecnologia, ela vai funcionar. Pode ser que no Go Live você tenha um monte de ajuste para fazer, a curva de aprendizado das pessoas seja um pouco mais lenta ou mais rápida, tal. O sistema vai sair. Cara, o software não enferruja. Você botou para rodar, ele vai rodar. Agora, as pessoas vão usar? Cara, aí de novo tem o lado humano. E você tem uma... É curioso isso, né? Tem uma pancada de estudos até que falam assim, você pega uma distribuição, tem 1.000 usuários. Vamos supor que a empresa tem 1.000 usuários. É estatístico isso. 15%, ou seja, 150 pessoas vão boicotar o sistema. O número é esse. 15%. E se for um cara muito influente, esses 15 se transformam em 50%. Exato. 35% das pessoas vão esperar o que vai acontecer. É uma curva normal, Moreira. Essa distribuição a gente já conhece. Early adopters, de 5% a 10%. Não tem. Então, e esses números, eles são... Então, quando a gente entra em um projeto, a gente fala, quantos usuários tem? Tem 13.000 usuários. Beleza. Então, dos 13.000 usuários, 450 caras aqui vão... A gente já vem com esses números, porque, de novo, é estatística, é comportamento humano. Independe da tecnologia, se é IA, se é SAP, se é Oracle, se é TOTUS. Cara, o número é esse. E a nossa missão é pegar o tempo de adoção e ser a mais curta possível. E como é que o cara adota sistema? Comunicação. O cara tem que ter um canal de feedback, o cara tem que conseguir falar por algum meio, o cara tem que ser ouvido também. Comunicação, treinamento, super importante. Como é que eu vou treinar as pessoas? Quanto tempo que eu vou deixar elas lá usando o sistema? Nem sempre dá tempo, viu? Porque pelo outro lado também, não dá tempo de você deixar os caras treinando o sistema durante 15 dias. Que do outro lado tem a parede do Go Live. Tem que dar a Go Live. Já no limite do prazo. No limite do prazo. Daí como é que a gente vai montar treinamento aqui? Como é que a gente... Quando não dá tempo dos caras usarem para praticar, Moreira, aí a gente monta estruturas para suportar o cara no pós-Go Live imediatamente depois. Então, durante um mês, o cara tem que ter um hotline lá que o cara consegue falar com alguém, uma estrutura de suporte, sala de guerra e tal. Hypercare lá da vida. Hypercare. Mas daí não é o hypercare técnico, é o hypercare de processo. A pessoa, quem usa, né? Como se fosse um quem usa ali, que você coloca para acompanhar cara, isso. Você monta uma sala do Teams e avisa toda a galera. Você teve um problema, entra no Teams aqui para tirar dúvida. Já está disponível, já. A sala está aberta para aquele projeto. Na prática, a gente pega isso tudo, daí essas salas são super dinâmicas, né? Vira um FAQ depois. E daí você tem que avisar a galera que tem FAQ. Se tem uma coisa que eu aprendi, Moreira, é o seguinte. Não adianta você dar uma mensagem para uma pessoa uma vez. Você precisa dar a mesma mensagem 7 vezes. O número mágico é esse, 7. Você precisa repetir a mesma coisa 7 vezes. Você fala assim, publiquei um guia. O guia do usuário está disponível. Beleza, você precisa mandar um e-mail, precisa avisar. O cara vai lembrar que o cara tem guia... Na 7ª vez. Na 7ª vez. E brinca sempre. A hora que você está cansado de repetir a mesma mensagem, a hora que você cansou...
se prepara que você vai ter que falar a mesma coisa de novo. E aí, qual que é a técnica? Você fala por e-mail, por Teams, por workshop, por embaixador. O cara tem que ser bombardeado, bombardeado não é bem a palavra, vai. Exposto a uma determinada informação de canais diferentes. A melhor forma do cara... Sabe como é que o cara... O melhor canal para o cara receber uma mensagem? Chefe direto. Olha, está disponível a reunião, está disponível o processo tal, comunicado lá no grupo. Não é o VP, não é o CEO, é o chefe direto. O coordenador, o gerente. O coordenador, o gerente, a média gerência tem um papel fundamental em projeto. Embaixador também. E que ele tem o gerente e o coleguinha. Todo projeto que a gente faz, a gente monta uma rede de embaixadores. Como funciona isso? Isso é o seguinte. Você tem o key user, você tem o key user é uma coisa do projeto. E o que é o embaixador nesse aspecto? O embaixador é o seguinte. Primeiro, é uma parte da galera... Sabe aqueles... Eu te falei que 15% vão jogar contra, 35%... Aí você tem os outros 50%, que é 5 ou 10% são os early adopters e os segundos são os adopters, que é o cara que vai usar, mas ele não vai entrar de cabeça. Porque tem gente, pensa nisso, tem gente numa empresa, cara, que o cara fala, vambora, bora aí. Independente do projeto, tem aquele cara que levanta a mão e fala, eu quero participar. Você já deve ter visto. Claro, isso. É o cara que vai colocar no LinkedIn, é o cara que vai levantar a bandeira. O cara fala, vai colocar lá MyTrack no LinkedIn. Exatamente. Sou key user em MyTrack. Exatamente. Tem um bocado aqui, tá? Eu tenho um aqui, ó. O Rubens aqui tá aqui, colocou lá no LinkedIn, né? Tá aqui. Os caras colocam lá no LinkedIn. É isso aí. O key user MyTrack. É isso aí. 5 a 10% do time vai ser assim. Não mais do que isso. E daí bom, legal. Então você tem os caras que vão adotar antes e você tem aqueles caras que vão resistir menos, né? A gente pega esses caras e monta um time de embaixador. Na prática, você acaba tendo, quando a gente olha números, a gente monta um embaixador a cada 20 ou 30 usuários. Então vamos supor que você vai implementar um sistema para, sei lá, 500 usuários. Eu quero ter aí um time de 25 embaixadores, mais ou menos. 20 caras. Tal, né? Mas esse número ele pode flutuar porque depende... mas eu tenho uma operação em Manaus e lá em Manaus tem 2 caras. Então, de 1 para cada 20, mas não é 1 para 1, entendeu? Se eu tenho 500 pessoas, não preciso de 250 embaixadores. Então, sei lá. Senão fica só... Fica um incentivador ali. Então é uma rede que a gente brinca, que esses caras são a guerrilha do projeto. É o cara que ele tá com a escuta, o cara tá ouvindo o que a galera tá falando sobre o projeto na hora do almoço. Essa merda não funciona, desculpa aqui. Não funciona. Os caras estão todos loucos. É o cara que escuta. Pô, os caras deram um workshop, não entendi nada, treinamento foi uma porcaria, papapá, que é o que a galera fala na real. Os caras não falam a verdade em reunião. Sim. Os caras mandam a real, Moreira, na hora do almoço. Water cooler talk, que a gente fala, na hora que o cara tá lá no... Beleza. Então o que o embaixador faz? Ele é esse time de embaixadores são os caras que estão lá nas trincheiras do projeto. Não é key user, porque o key user está lá preocupado em testar coisa, configurar projetos. Não. Embaixador, a gente senta com esses caras uma vez a cada 15 dias. Fala assim, ó, cronograma do projeto é esse, treinamento vai ser assim, papapá, e a gente deixa metade do tempo e fala, e aí galera, o que vocês estão ouvindo? Qual o sentimento? Qual o sentimento aí no campo, aí, na base do usuário? Os caras mandam a real, Moreira. Tá acontecendo isso, meu chefe falou isso outro dia... O Joãozinho reclamou disso, a Mariazinha reclamou isso. Ouvi dizer, rádio peão. Ouvi dizer que tá não vai funcionar. Isso para nós é uma matéria-prima, cara, que você não faz ideia o valor dessa matéria-prima, que daí você sabe a real. Não é o que a galera tá falando em reunião, Sim. Que estão gravando no Teams, tal, que o cara tá exposto numa Sensação térmica, não é temperatura. Exatamente. Sensação térmica. Exatamente. Boa, eu vou até anotar isso, é exatamente isso. Tem embaixador que funciona assim, né? E daí esses caras também, ou daí esse time, dissemina informação também para o resto da empresa. Porque uma coisa que a gente aprendeu é o seguinte, galera, não lê e-mail. Esse papo de ficar mandando newsletter e tal, funciona, não vou falar que não funciona, mas a gente usa canal primário, secundário, terciário.
Como é que eu chego no cara? Como é que eu chego 7 vezes no usuário? Entendeu? Como é que o cara vai ouvir a mesma informação de múltiplas formas? Ele tem que ouvir. Não é mandar para ele 7 vezes, não, né? Não é mandar 7 e-mails, que ele não vê nenhum, pô. E, cara, é engraçado, Moreira, porque muito executivo comete esse erro, cara, que é assim, comitê diretivo. Praticamente todos os projetos têm um comitê diretivo. Aí você faz comitê diretivo uma vez por mês. Aí a gente está lá montando um material para o comitê diretivo. Né? Daí a gente põe lá uma página, nós aqui, a gente vamos falar de tal coisa. Aí a galera, o cliente fala assim, mas a gente já apresentou isso há 3 meses. Assim, você acha que o cara vai lembrar? Não faz. O que você falou há 3 meses, cara. Na boa. Então é porque você deu a informação uma vez que o cara vai lembrar. E a gente se pega, entendeu? É curioso que isso é uma coisa básica. Mas, de novo, muito projeto, cara, acaba pecando nessas coisas básicas. O cara gerente do projeto não vai estar pensando nisso. Então, os elementos de change são comunicação, treinamento, jornada do stakeholder ou jornada do usuário. Né? Como é que eu levo esse cara até a linha de chegada, né, durante o projeto? Governança, a gente faz muito isso. Documentação, fluxo, acompanhamento que isso depois vai ter uma... Então, eu te falei de governança, acabei não... Você tem a parte de operação, de TI, de KPI, sim, que é governança, como é que eu vou medir o resultado e como é que eu vou incorporar o resultado do projeto nos KPIs da liderança. O terceiro deles é tecnologia, TI mesmo, TI raiz, que é assim, qual que é a minha estrutura de AMS, como é que eu vou suportar, como é que eu vou gerenciar licenças, como é que eu vou gerenciar perfil de usuário. É coisa do ITIL mesmo, né? ITIL. Sim, base do ITIL, né? Básico. E o quarto elemento que a gente olha é a gestão do conhecimento. Entrou um funcionário novo, como é que eu vou treinar esse cara? Eu estava aqui com a pergunta, mas você já antecipou. Então a pergunta era dos tópicos, né? Qual era os pilares aí para esse negócio acontecer bem? Você falou aqui Pilar, agora. Change Management, comunicação, treinamento, gestão de stakeholder, governança, business case também. A gente não abre mão de business case, que é como é que eu vou... O que vai acontecer lá na frente? Qual o resultado? Qual o resultado que eu vou entregar? E daí, dentro de comunicação, você tem você ganha um subitem importante de comunicação. Qual que é a visão do projeto? Por que nós estamos mudando? E parece uma pergunta óbvia, né? Mas por que eu estou fazendo o projeto? E um pilar fundamental de gestão de mudança é o seguinte: as pessoas mudam por um motivo. Eu preciso de um motivo. Qual é o motivo? E cada empresa vai escolher a sua motivação própria. Entendeu? Quer dizer, de repente eu sou ineficiente, ou eu sou menos eficiente que a concorrência. Tá aí uma dor. Essa dor para a logística ela pode rolar, que é a seguinte. Vamos lá. O cara fala, minha logística é ineficiente. Assim, ok. Por quê? Por que ela é ineficiente? E o cara fala, não sei. A melhor forma de responder uma dor dessa de eficiência logística é como é que eu comparo a minha eficiência logística com a média de mercado. Aí você tem uma dor. Porque assim, eu meço a minha eficiência desse jeito aqui. Beleza, mas e aí? Acabamos de falar, não vamos fazer propaganda aqui, né? A gente falou aqui de e-commerces, né? Antes de começar a gravar, que eu falei que chegou um pacotinho em casa de uma empresa de e-commerce. Cara, se eu sou o concorrente desse cara, eu tô assim, eu tenho uma dor. A minha eficiência logística é pior do que aquela empresa que a gente falou agora. É pior, cara. Isso está fazendo os caras saírem do grandão e indo para o outro cara. Porque é pior. Por que eu sei que é pior? Porque eu sei que é pior. Você põe um pedido hoje de manhã naquela empresa que a gente falou. Eu ponho um pedido de manhã, chega tarde. Sim. Nossa região aqui é muito rápido. Acabou. Então eu sei que eu tenho uma dor se eu comparo a minha eficiência logística com o meu concorrente. Mercado, né? Mercado. Comparar-se, isso é um motivo, né? Isso é uma dor. Meu concorrente tem essa tecnologia, eu não tenho. Eu não tenho. Isso é uma dor. É uma dor. Porque às vezes você não sabe escrever exatamente, e eu acho que com a consultoria como a de vocês, você consegue mergulhar um pouco mais. Sem nisso, dúvida. Né? Mas se o outro está fazendo, está tendo sucesso,
A primeira coisa é, meu concorrente tem, eu preciso também seguir para esse caminho, ter a mesma escopo. O mercado está indo para cá. Eu vou te falar eu não vou falar aqui porque é relativamente confidencial, mas você tem uma tecnologia aí de treinamento que vai mudar o jogo em como as pessoas são treinadas. A gente está falando aí com um grande player e tal, e a gente quer ser o primeiro a entrar nisso aí, Moreira. Nós aqui, a gente quer ser o primeiro a entrar. Porque se essa tecnologia está mudando a forma como eu treino as pessoas, eu não quero ser o último, eu quero ser o primeiro. Sim. Quer dizer, é inevitável. Então, quando você fala de logística, é assim, quais são as tecnologias que estão mudando a cara do mercado? E daí eu posso esperar ou eu posso morrer. Eu posso esperar, eu posso pagar o preço e entendeu? Vou esperar para ver. Ou você pode ser o early adopter, como é o caso do MyTracking, early adopter, para garantir que o teu resultado seja melhor do que o do teu concorrente. Está à frente, né? Está à frente, testando, já implementando e eu me lembro que a tecnologia, né? E é complicado, até a forma como o cara vende é diferente, né? Porque eu me lembro, cara, a gente investia numa startup XYZ, não vem ao caso. E eu estava trabalhando lá isso há um tempo, tá? Isso aí faz mais de 10 anos. Mas muito engraçado, cara, que eu estava com enfim, um dos caras comerciais dessa startup, e a gente foi entrevistar, arrumaram pra gente, o cara era VP jurídico de uma grande empresa. Não simplificava. E o cara comercial da startup, a gente conseguiu a reunião lá com o VP jurídico da empresa e a gente tava lá, né? Você vai bem arrumado e tal. VP jurídico, né? Chegamos lá pro cara, né? Aí o cara comercial da startup falou assim, fulano de tal, muito obrigado pelo seu tempo, parará. Estamos aqui para te ajudar a resolver problemas. Pergunta, qual é a sua maior dor? O cara olhou e falou assim, dor? Cara, minha margem EBITDA é 38%, eu não tenho dor. A reunião acabou lá. Acabou. E não pode ser ingênuo. Entendeu? Qual a sua dor? O cara, não tenho dor. Next. Quer dizer, acabou a reunião. Também. Então, até como você vai vender, né? Quer dizer, quando você fala, entendeu? Assim, qual é o problema real do cara? Então de novo, em logística, uma boa forma de você comparar é qual é a minha eficiência logística versus do meu concorrente. Eu estou acima, estou abaixo. E daí o que eu preciso fazer? Como é que o MyTracking vai me ajudar? Olhar para o mercado. O mercado está fazendo já. O mercado já está fazendo já. Mas meu EBITDA está bom, está 38%. Tá, mas o mercado está fazendo com 38% e está fazendo. Você vai ser o último a fazer. Isso aí. Por quê? Porque ele está trazendo visibilidade, porque ele está trazendo eficiência na ponta, porque o cliente dele está satisfeito. Porque isso é novidade do mercado e a ponta lá, o B2C, o cliente na ponta, está consumindo isso. É isso aí. Pode ser que hoje sua margem esteja 38%. Claro que não dá para dizer isso diretamente lá para o VP, né? Mas você pode soltar isso, né? Cara, qual que é a margem do teu concorrente? Pode ser difícil arrumar esse número aí, não difícil, na mão. Você pegar a margem do meu concorrente e tal. Sem empresa de capital aberto é mais fácil, né? Você vai lá no site do cara, entra lá em relação com o investidor, tá? E faz umas mágicas lá e tenta descobrir qual... Coloca na IA e faz aí. Mas assim, se o teu concorrente é empresa de capital fechado, cara, pode ser mais complicado, mas eu tenho que, de alguma forma, saber se a minha performance é maior, é melhor ou pior do que os meus concorrentes, mas... E daí tecnologia, cara, é um negócio que, como exemplo do MyTrack, né, que assim, isso aqui pode ser o meu, isso aqui pode ser daqui a um ano. Eu posso não estar mais no mercado. Eu posso falir se eu não prestar atenção nisso. Então, em tecnologias avançadas, eu acho que existe uma decisão que as empresas precisam tomar, que é o seguinte, legal, eu quero testar também, eu quero fazer pilotos, eu quero entender como é que esse cara pode me ajudar de fato a melhorar o meu perfil de custo, né? Como é que eu consigo reduzir custo variável. E você pode trazer projetos menores também, né? Sem projetos de POC, né? Eu acho que tem um case muito interessante, a gente está falando do Steve Jobs agora há pouco, né? Uhum. Acho que o iPhone lá quando veio e tal. E aí não sei se você assistiu o filme do BlackBerry, né?
estava na época ali na concorrência. E os caras se negaram a ir para o touch, né? Porque ficaram insistindo no botãozinho, no mouse, né? Insistiram, não foram para aquele negócio. É isso aí. E a gente viu o que aconteceu, né? Então, sim. O que dominou o mercado foi a telinha que a gente toca aqui. E simplesmente assim, cara, já estão fazendo o número está sendo mostrado que está indo para esse lado e eles não adotaram a tecnologia, insistiram e não seguir, né? Acho que é um case que... sem dúvida alguma. E é um case, mas de novo, é o lance de qual é... Tem uma coisa que a gente faz em Change, que é qual é o custo da não mudança. Isso é uma coisa que a gente empacota na comunicação também, ou naquela análise de maturidade que eu fiz. Qual que é o risco de eu não mudar? E aí? Aí você lança a pergunta para a liderança da empresa. Se eu ficar parado aqui, vai acontecer o quê? Porque pensa bem, se eu tenho uma fábrica, se eu fabrico queijo Minas... Boa. Eu fabrico queijo Minas. Tá bom, beleza. Fabrico queijo Minas. O que é mudança para um cara que fabrica queijo Minas? Será que eu quero entrar? Será que tem alguma outra tecnologia, entendeu? Assim, aumento de produtividade. Refrigeração. É um freezer, é de sair do freezer para a câmara frigorífica, eu pensei. Sei lá. O projeto lá é sair do freezer para uma câmara frigorífica. Não, se eu estou no mercado de uma forma geral, né? Estou no mercado de alimentos, se eu não mudar, o que acontece? O que é mudança? Sim. O que significa mudança para um cara que fabrica queijo Minas? O que significa mudança para uma pizzaria? Aliás... Hashtag fica a dica. A melhor definição de transformação digital que eu conheço é o do David Rogers. Esse cara eu fiz o curso dele. Ele é professor de Columbia. Ele tem um curso fantástico que eu fiz há uns 4 anos. E ele é o cara que inventou esse termo transformação digital. Na verdade, a definição de transformação digital dele é bem legal. É assim. Eu estou no mundo analógico. Como é que eu continuo fazendo negócios no mundo pós-internet, pós-tecnologia? É isso. Essa que é a definição de transformação digital. Como é que a tecnologia vai impactar o meu negócio? Como é que eu vou mudar o meu modelo de negócio? Isso que é transformação digital raiz. Sim. Que assim, eu estou agora hoje num mundo tem uma ebulição de tecnologias que estão rolando. Cara, como é que eu me insiro nesse mundo? Então, isso tem tudo a ver com o teu modelo de negócio. Como é que eu ganho dinheiro hoje? E como é que eu vou ganhar dinheiro frente a esse mundo que a gente está vivendo hoje? Isso é transformação digital. Isso é transformação digital. Eu acho que você passou por no começo, continua passando por várias, né? Você passou por no começo ali na prática ali com a GE, né? No caso ali da... E-business. E-business, né? Poxa. Eu acho que foi uma das primeiras ali desse século aqui, né? Eu acho que é a primeira forte ali demais, que eu acho que é o e-business, né? Uhum. Depois a gente... Tiveram várias, tá? Para mim não ser depois criticado aqui, por eu esquecer alguma, mas eu acho que depois teve o advento aí dos smartphones, eu acho que foi uma puta revolução. Sim. Que gerou transformação digital muito forte nas empresas. Então, você falou da pizzaria aqui, né? Como é que eu entro na pizzaria no digital, né? Como é que eu... Exato. O que significa isso para mim? Não dá para colocar um forno digital aqui, sei lá, porque não existe, sei lá, com IA ainda e tal. Mas eu posso ir pro aplicativo de pizza. Exato. Né? É uma transformação digital, é sair o canal. Do canal. Teu né? canal muda. Mudei o canal, mudei pro digital. É isso aí. Estou transformando, estou criando uma nova forma de vender, né? É isso aí. E agora nós estamos entre outros que foram passando, mas agora na IA, né? Eu acho que agora na IA é um caso, né? A gente está vendo tem muito confetes e serpentinas aí no ar, tem muita coisa sendo ainda não reais, assim, com aplicações práticas não diretas, nem ganhos práticos, mas eu acho que, de alguma certa forma, nós temos que testar e imaginar como será meu negócio nessa nova transformação digital. Você acha que faz sentido isso? Total, porque tem um pedaço de teste aí também. Eu acho que é uma discussão importante, e nada a ver com change management, né? Mas Sim. Quanto que eu estou... a gente falou antes da nossa conversa aqui, né? A gente falou de portfólio de TI, né, Moreira? Portfólio de TI. Legal. O que é o portfólio de TI? Eu sou o CIO de uma empresa, eu sei quanto que eu vou gastar nos próximos 5 anos, eu sei que tecnologias eu vou tirar,
Eu vou aposentar aí com as tecnologias que eu vou embarcar. Beleza. Qual é a porcentagem disso que eu vou colocar em inovação mesmo? Que é isso aqui que a gente falou. Na IA, por exemplo. IA, como é que eu vou montar? Como é que eu vou montar a minha infra de IA? Para onde que eu vou? O que eu vou testar? O que eu quero aprender? Eu acho que essa pode ser uma... Qual é o meu MVP aqui? Entendeu? O que eu tô... Mas, de novo, até MVP, quando você pega MVP raiz mesmo de startup, você tem que ter um resultado, você tem que ter alguma expectativa. Ah, vou fazer teste AB aqui, beleza, mas o que eu quero aprender? Então, mesmo quando você está queimando grana em teste, em protótipo. Protótipo, MVP. O que eu vou chamar de sucesso depois? Entendeu? Que decisão eu vou tomar? Eu acho que hoje, em IA em particular, a gente está passando por esse momento de... Né? E eu falo muito para o cliente aqui, né? Às vezes a gente... Eu fiz vários projetos com vários clientes durante o MyTracking, durante a jornada aqui de 13 anos, que alguns desses projetos, algumas empresas investiram muita grana, muito dinheiro em projetos de inovação e boa parte deles não foram para frente. E aquilo é um investimento na pesquisa e desenvolvimento. Sim. Eu, do meu lado aqui, eu estava como desenvolvimento, como fábrica de software, entre aspas, mas MyTracking, né? Então vamos colocar uma função para fazer uma roteirização inteligente. Vamos ver se aqui funciona aqui no Brasil assim. Né? Vamos só colocar o algoritmo, só virar à direita, né? A UPS tem um case desse, né? Só vira à direita. Só vira à direita. Vamos colocar fazer esse teste aqui, ver o que acontece. Então. Sim. Então, aqueles projetos não foram perdidos, porque nós tivemos um aprendizado. E é projeto de inovação e de MVP. Mas tem que ser feito. Se você não faz, você não consegue evoluir. Se você não faz, o outro está fazendo, está testando, está gastando, está investindo e está aprendendo com os erros também. Porque eu acho que tem isso também, né? Sim. Você aprender com esses... Tem que aprender. Desde que seja pequeno, exatamente, né? Exatamente. Aquela velha máxima, né? De errar rápido e corrigir rápido. É isso aí, fail fast. Né? É isso aí. Vamos fazer o negócio acontecer. Então, eu acho que esse negócio do MVP, essa transformação digital que a gente está acontecendo agora, da IA, exige muito disso. Eu acho que exige muito de você fazer projetos menores, rápidos e testar bem, e testar muito. É isso aí. Né? Colocar a tecnologia na mão do pessoal, porque não dá para saber muito ainda. Tem algumas aplicações ainda que a gente não tem tanta visibilidade do que vai acontecer lá na frente. É isso aí. Mas a gente sabe que vai mudar. Vai mudar. E aí tem o lance da lição aprendida, né? Que é uma coisa que a gente faz também em Change, que é o que eu aprendi. E tá no nosso manual. Isso aí é uma das atividades que a gente tem também, que assim, eu vou entregar lição aprendida para o meu cliente. Do projeto? Do projeto. Fala assim, ó. E aí tem muito projeto, Moreira, que é em onda. Meu, você fica 1 ano e meio fazendo um projeto. E você já tem a lição da primeira onda já. Assim, ó, tem um projeto que nós estamos tocando agora, um projeto gigante, que a gente tá assim, ó, aprendemos lá na onda 1, hein, galera? O que aprendemos é isso aqui. Daí a gente precisa ficar lembrando os caras. Vocês lembram que na onda 1 a gente... Porque, de novo, change é orgânico. Change tem que ser cru. Não é entregar um documento para o cliente, entendeu? Incremental, né? É incremental, mas é assim, no nosso trabalho, não é entregar um documento. É ficar alertando o cliente, é orientar mesmo. É falar assim, cara, por isso que eu falo que é orgânico, entendeu? A gente vai muito além, a gente leva muita conversa para a cozinha. Você tem lá as discussões formais, de papapá, mas muita discussão é no tete a tete. Aconteceu isso. Ó, falei com o diretor ontem, daí você liga pro fulano e fala assim, falei com o diretor assim, assado ontem, papapá, não vou documentar isso. Não vou colocar no e-mail, mas é o seguinte, pim, tô acontecendo isso, precisamos tomar as ações XYZ. Porque ele falou para mim. Então, change, de novo, esse lado orgânico da coisa, entendeu? Essa coisa de realmente pegar o cliente pela mão e falar assim, hashtag tamo junto, entendeu? E os clientes reconhecem isso. Moreira, os caras reconhecem que a gente é parceiro mesmo. Bom. Põe o coração no projeto. Eu queria agora pegar essa deixa aqui e perguntar a você justamente desse trabalho da Kickoff, né? O nome é sugestivo, né? Que legal. Kickoff. Né? Então... E como funciona? A gente, nas conversas nossas aqui, você falou um pouco do foco muito grande em projetos de SAP, projetos complexos, né? Projeto né, do Forrana, das mudanças, está acontecendo muita mudança do SAP.
Eu queria que você falasse um pouco desse escopo da Kickoff diretamente e como é que funciona de fato na prática, né? Para uma empresa X, aí projetos que você possa compartilhar. Contrata vocês, vocês participam do processo aqui, vai até aqui e tem uma continuidade depois, que é o principal, né? Sim. Então, clientes da Kickoff, isso aí tá no nosso site. Tá? A gente fez projeto na Gerdau, na Uzi Minas, na Claro, na Comgás. Embraer é um mega case nosso. A falar em Embraer, a SAP, a gente fez lá com uma empresa parceira nossa chamada Giancis. E o pessoal da SAP, lá a gente implementou um monte de coisa lá, né? Mas é basicamente transformação de supply chain. Então, a SAP soltou um release agora, oficial, tá? Isso aí tá no LinkedIn, tá no site da SAP, dando os números do projeto. Então, assim, a Embraer, com esses projetos, conseguiu reduzir em 5%, liberou 5% dos FTS para colocar em coisa de maior valor. 5% de força de HH. Sim. A Embraer conseguiu reduzir 42 mil horas de tempo de compras. Tá lá. Isso com as tecnologias da SAP. Isso com as tecnologias da SAP. Então, qual que foi o papel da Kickoff? Fazer esses números acontecerem. Porque se o cara não usa... Aí os caras falam assim, eu joguei uma baba de dinheiro aqui, e aí? Os números estão publicados. Então, os outros projetos eu não posso falar, porque nem todos eles vieram... São compartilhados, né? Mas assim, case de projeto que a gente tem, assim, o cara tem um case nosso, tinha um projeto de indústria base, o cara pagou o projeto no primeiro leilão. E aí o que a gente fez? Beleza, o que eu tenho que fazer em termos de processo, comunicação, treinamento, para pegar o time de compras, treinar esses caras, contar a história, embarcar os caras, adotar o Ariba para começar a fazer leilão. O projeto se pagou, o que eles tiveram de saving num leilão, pagou a implementação do Ariba. Eu preciso falar mais alguma coisa. Aí, então, de novo, então como é que funciona? Clientes nos procuram falando o seguinte, tem um projeto e daí o cara fala assim, o que é a gestão de mudança? Você tem os dois lados. O cara ouvir falar que é importante. Daí a gente explica para o cara o que é. Tem cliente que fala assim, eu vou contratar a gestão de mudança. E já estou convencido de que é importante. Junto com o projeto de implantação do software já? Nós não implementamos nada. Não, mas eu digo, ele contratou aqui a parceiro da SAP lá, seu parceiro lá que você falou. A Giancis, ou tem alguns outros. Parceiro. É isso aí. A própria SAP também, a gente faz projetos. A SAP vai implantar lá o Ariba, eu preciso implantar o Ariba aqui, mas eu preciso garantir que isso vai ter continuidade depois. É isso aí. Chama a gente começa, a gente costuma começar o projeto até bem antes do kickoff. E a gente fica uns 3 meses até depois do Go Live. Sim. Então a gente começa antes e fica mais tempo. Então é uma contratação a parte do projeto. Então o cara acaba contratando o implementador, o cara que vai implementar, comprou licença, fez tudo. E ele contrata também a Kickoff em separado, é um outro contrato, mas que a gente trabalha junto com a equipe de projeto, né? Então são dois contratos separados. Acontece de contratar para depois? Acontece em reimplementação. Tipo assim, eu implantei aqui, mas não estou conseguindo gerar uma adoção. Sim, isso já aconteceu. Não estou conseguindo fazer o negócio acontecer. O sistema foi bem implantado, tal, ou tem algumas mudanças para fazer? É que aí é tarde demais, né? Porque daí o cara tem aquele retrabalho, né? Você tem assim, daí a gente faz um check, daí a gente faz um mapa de, legal, vamos entender qual foi a eficiência da implementação, que é um gap, é uma análise de gap. Aí você tem material de treinamento? Não, tá bom. O projeto quando foi implementado, como é que você fez comunicação? Eu fiz disso. A gente trabalha muito com pesquisa. Você tem alguns números que a gente considera números mágicos. O que eu quero dizer com isso? A gente faz pesquisa tipo com 3 mil pessoas, né? E daí você não espera que as 3 mil é minha natureza. Isso não significa que a gente fez projeto menor também, pelo amor de Deus. Você manda pesquisa e daí a gente tem algumas perguntas que a gente usa as mesmas perguntas há, sei lá, 8 anos. Que é para entender onde que o calo aperta.
Tem um número que a gente usa, esse eu vou dar de graça, tá? Já está na, que é assim, tá na consultoria aqui. Faz uma pergunta que a gente pergunta na boa. A liderança da empresa não é uma pergunta, é uma afirmação, que a gente adora a escala de Likert, que é concordo totalmente, concordo, neutro, discordo, discordo totalmente. A liderança da empresa está engajada no projeto. Você joga essa pergunta para o cara. E daí a gente pega, a gente soma o concordo e o concordo totalmente. Soma esses dois caras. Não é um NPS. Eu não desconto, não é NPS. Eu não desconto os detratores. Mas o pessoal de RH usa muito essa pesquisa, que o cara chama de índice de favorabilidade. O número está legal, Moreira, quando ele está acima de 70%. Deu abaixo de 70%? Opa! E por que 70%? Né? Quer dizer, daí a gente começou a construir isso também. Isso vem da nossa base histórica. Os projetos que tiveram mais sucesso? Tem mais sucesso, quer dizer, isso não vai estar em nenhum número, mas assim, a gente fala assim, eu tenho um limite, tem um número, abaixo desse cara aqui eu quero ver o que está acontecendo. A comunicação está sendo eficiente, pesquisa, estou sendo bem informado sobre o projeto. Deu acima de 70%, passa batido, não precisa mexer em comunicação. A informação está chegando, os caras estão respondendo pesquisa e o número está acima de 70%. Aí quando o cara fala assim, o treinamento foi eficiente. Se der abaixo de 70%, o treinamento não foi bom. Além das avaliações de treinamento que a gente faz, toda vez que tem treinamento, a gente faz avaliação também para saber o feedback em tempo real. A pesquisa aqui é a sensação térmica, né? Exatamente. E a avaliação do treinamento é a temperatura. É a temperatura que você sente lá na ponta. Presença em treinamento. Isso é uma mega discussão também. Quantas pessoas vieram no treinamento? Aí, de novo, eu tô te falando a vida como ela é, cara. Não é bullshit, não. Go Live vai ser a semana que vem, eu dei treinamento a semana passada. Daí eu assim, 50% dos caras apareceram no treinamento. O número ideal também de presença em treinamento é 80%. Mas os caras não foram. É isso que acontece na prática. Por quê? Porque não era prioridade, o chefe não informou. De novo, estou falando de projetos de centenas de pessoas. Isso a gente trabalha para evitar que isso aconteça. Mas já aconteceu de 70%, 50% aparecer em treinamento? Já. Eu queria falar, gente, os caras não vieram. Então a gente precisa... Aí você tem ação de remediação, que é assim... Tem que ter um war room, tem que ter um plano. Precisamos ser mais eficientes na comunicação de como essa sala de guerra vai funcionar, porque metade veio no treinamento. Aí tem cliente que fala assim, eu quero teste ou não quero teste. Se o cara quer teste no treinamento, beleza, você tem que botar mais tempo no projeto. E daí fala, se eu vou botar mais tempo no projeto, então eu preciso de mais multiplicadores para dar o treinamento, para a gente poder aplicar o teste, e daí a gente pergunta antes, você não vai dar go live porque não fez treinamento, sim ou não? A gente tem que combinar o jogo com o cliente antes, para não ser surpresa. O que acontece, via de regra, é reforço de treinamento pós-go live. Isso é batata, por causa do seguinte... Você deu treinamento para uma tecnologia nova, o cara não vai saber operar no Go Live. Aquele negócio que você falou do acompanhamento, o Hypercare direto, né? É isso aí. Então daí o que a gente costuma fazer com muita frequência é treinamento pós-Go Live. Porque daí o cara o usuário só vai sentir na pele mesmo quando o sistema está na cara dele, o cara olha e fala assim, ops... Como é que eu faço isso mesmo? Aí o cara fala assim, eu participei do treinamento, mas eu não me lembro. Aí pouca gente tem boa vontade de olhar os vídeos de treinamento, olhar os materiais de referência, entendeu? Essa parte de treinamento corporativo, cara, nós temos muito que melhorar ainda. Muito que melhorar. E você tem tecnologias, foi aquilo que eu te falei. Nós estamos olhando uma tecnologia aí que vai mudar a forma como você dá treinamento e vai aumentar a adoção. Que isso vai mudar como o change management opera. Eu tenho certeza absoluta disso. Aí você começa a falar AI, você começa a falar de tecnologias que fazem passo a passo, onde é que você está no processo. Sistema, na própria você vai na janelinha, já aparece um pop-up que fala preencha isso aqui. Você parte de uma série de informações que já podem vir pré-preenchidas conforme o cara está digitando um sistema. Você tem tecnologias muito bacanas, mas elas são relativamente recentes. Não pegou no breu ainda. A forma normal de dar treinamento é sala de aula. Melhor, é o que acontece mais hoje, mais sucesso? Sala de aula? Sala de aula, treinamento que a gente chama de hands-on.
que é treinamento hands-on? Faz junto. Aí tem um outro número aí mágico. Você não pode ter mais do que 30 pessoas numa sala de aula. Para fazer. Vamos fazer aqui agora uma nova cotação aqui no Ariba. Aqui. Vamos fazer um novo... Todo mundo junto. O cara entra no ambiente de teste, o cara tem senha, usuário e login, entra no ambiente de teste e vai fazendo passo a passo junto com o instrutor. Mas não pode ter mais do que 30 pessoas. Porque senão... Não dá para tirar dúvida, não dá para sentar, fazer pé ao lado a lado. Não dá. Meu amigo William, nós estamos chegando aqui nesse primeiro bate-papo aqui. Eu acho que nós fomos aqui em vários assuntos, mas fomos muito em gestão de mudança, que era um tema aqui, como eu falei para você. Né? Eu queria muito explorar aqui, trazer. Você trouxe aqui de uma forma muito clara todos os pontos ali, chave, né? Acho que eu vou compartilhar com todos a minha equipe aqui, com certeza, clientes, porque isso é um podcast aqui que fica, é uma aula aqui, né? Inclusive, né? Que bom. Você traz isso muito forte aqui pra gente aqui, hoje é uma aula, né? Você perguntou, se tiver alguém interessado em falar com a gente, assim, você vai põe o meu LinkedIn. Põe o meu LinkedIn lá, o cara me procura. Sempre tá aqui, eu ia perguntar a você, né? Mais fácil. Como que acha o William lá no LinkedIn? LinkedIn, eu leio também, né? Todo dia, eu leio tudo que estão me mandando no LinkedIn. Além disso... O site da Kickoff, kickoffconsultores.com.br. Então, projeto de implementação da SAP, Ariba... Nós somos agnósticos. Sim. Falou em tecnologia, assim, o que a gente não faz em gestão que é uma coisa comum em Change, mas nós não temos expertise nisso. É fazer gestão de mudança de M&A, por exemplo. Fusões e aquisições. Sim. A empresa A comprou a empresa B. Você tem gestão de mudança também. Cultura, isso né? Não é a nossa praia. Nossa pegada mesmo é tecnologia. Que aí você no M&A você tem tecnologia, mas também tem pessoas, tem processo, tem RH, cultura, né? Cultura é muito forte na gestão. Super. Quando você está juntando duas empresas. Precisa entender a cultura da empresa. Tecnicamente você tem, nem comentamos sobre isso, mas você tem 5 grandes arquétipos. Está na literatura, 5 jeitões de empresa. 5, o número é esse. É a primeira coisa que a gente faz, né? Porque qual é a cultura da empresa? Se você perguntar qual que é a cultura, a história vai longe. Porque aqui e tal. E o pior, Moreira, é que tem a cultura não escrita. É o que a galera faz, mas não está escrito em lugar nenhum. Sim. E o que vale é essa. A cultura... Então, enfim, a gente não faz M&A e tal. Mas falou em projeto de tecnologia, cara, me manda um recado no LinkedIn. E site da Kickoff. Também você está na Live Invest, está em todos os eventos, né? A gente se encontrou lá. Sim. Está participando de todos os eventos lá como mediador. Eu dou aula lá no Embrasc. Você dá aula também no Embrasc lá também, então é professor também do Embrasc. Então, meu amigo, eu queria hoje aqui, para esse tempo, nós encerramos o primeiro episódio, porque nós descobrimos aqui que estamos perto, de lado, né? Moramos perto aqui. Somos vizinhos. Somos vizinhos aqui, né? Tá de lado aqui no escritório. Então, muito bom. Com certeza esse é o primeiro de muito, porque vamos puxar outros assuntos aí que você tem muito a contribuir com certeza aqui para o nosso canal e para o nosso ouvinte. Eu deixo aqui meu agradecimento demais a você. Vou deixar no final aqui para você finalizar, né? Antes disso, agradecer aí MyTrack, patrocinadores, Dispress, né? Price, representação, Supercaps, né? Um abraço para todos vocês. Hoje aqui no nosso estúdio, com a gente aqui, participando aqui, uma visita especial aqui do Rubens, né? Amigo direto aqui, de Recife. Direto de Recife, veio hoje aqui no Bate-Volta, tá aqui participando com a gente. Obrigado, meu amigo. Muito bom ter você aqui, ganhando conhecimento aqui em primeira mão, né? Fábio Bessotti aqui da nossa equipe de marketing e nos trabalhos técnicos Gabriel Leal. Muito obrigado a essa equipe. Eu deixo com você aqui a finalização aqui desse episódio e depois eu faço só a chamadinha final. Maravilha. Pô, mais uma vez, Moreira, super obrigado. Cara, passou rápido. Passa ligeiro. Achava que era 15 minutos, não. Já. E super obrigado, cara. Porque uma coisa que a gente tenta fazer é meio evangelizar essa história de change management. A galera não... De vez em quando o óbvio precisa ser dito, né? Fala assim, cara, você precisa olhar as pessoas. Olhe as pessoas. E daí tirar, sabe aquele só... eu tenho foco, pessoas no centro. O que significa, na prática, pessoas no centro? Entendeu? A gente ajuda a tangibilizar materializar isso, né? Materializar.
Assim, cara, você precisa de um plano, você precisa ser autêntico. Quer dizer, coisa pior que acontece é liderança que não é autêntica, entendeu? Tá dando uma mensagem lá pros caras, mas você tá vendo que o cara não tá nem aí pro projeto tal. Então, a nossa missão, como a gente falou, transformando pessoas, transformamos empresas. Tem que começar pelas pessoas, não tem jeito. Um CNPJ é uma coleção de CPFs. Ford, GM, BM, Apple, é tudo gente, no final das contas. Isso que a gente fala, Moreira, puta, esqueci. Cara, quando você pega os ativos de uma empresa, você espreme, sobra o quê? Gente. Quem toma a decisão é gente, quem motiva é gente, quem desmotiva é gente, quem manda embora é gente, quem contrata, tudo gente. Por enquanto. Até nas digitais, mais fortes digitais, a gente. Claro, é gente. Você investe baseado no comportamento do empreendedor. É ou não é, Moreira? Exatamente. O que o empreendedor... Você compra o produto por cada empreendedor. Você compra o produto por cada empreendedor, às vezes. Empreendedor. Né? Steve Jobs, cara. As Big Techs, né? Steve Jobs é cara. Então, assim, a gente cuida do lado humano da forma mais, ao mesmo tempo, racional e orgânica possível. A gente traz a conversa para o lado racional, quando tem que falar de números, resultados, paraná, e para o lado orgânico, quando a gente está falando de pessoas. Como é que eu lido com pessoas? Como é que a gente lida com esse monte de sentimentos que existem, a cultura de uma empresa, assim por diante. Então, a gente faz pesquisa, Moreira, com que atributos que os clientes gostam na Kickoff. Os dois que aparecem sempre. Primeiro deles, nosso espírito de parceria. Nós estamos lá com corpo e alma mesmo. Assim, cara, o projeto é nosso. Jogando no mesmo time, né? Jogando no mesmo time. Isso aparece nas pesquisas. Segundo, a senioridade do nosso time. Sim. Quer dizer, na Kickoff a gente tem pessoas seniors, né? Consultores associados. Consultores associados, mas senior, né? Porque você está falando aí com... Né, tá mexendo com jeito, com projetos, com pessoas de alto nível, tal. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber falar com todo mundo na empresa, todo mundo, né? Quer dizer, tem que adotar a linguagem e tal. Então, estamos à disposição, nosso papel também é evangelizar as pessoas. Você está aí nos ouvindo, espero que tenha curtido o papo. Muito e bom. Estamos à disposição. Entra no meu LinkedIn, manda um recadinho, na boa a gente conversa e com certeza a probabilidade de sucesso aumenta também. Nada é garantido, nada. Mas Change Management aumenta a probabilidade de sucesso em até 8 vezes em um projeto. Então conta com a gente, vai implementar uma tecnologia? Liga pra gente, vamos bater um papo. Boa! Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Gestão de mudanças. Se você quer, de fato, mudar a forma que gerencia, que implementa projetos aqui, tá aqui. Kickoff, William Juliano. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado você por ter assistido aqui esse episódio com a gente. Mas esse episódio, não deixem de marcar o sininho sempre que assistirem aqui, de compartilharem aí com seus amigos aí, porque aqui é aula na veia, é para o seu conhecimento. Muito obrigado mais uma vez, equipe. Valeu, William. Muito obrigado, amigo. Moreira, brigadão, cara.